Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Umbanda Simples podcast e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e um tema muito impactante. Portanto, se você é umbandista, se você frequenta terreiros, se você é trabalhador da Umbanda, eu sugiro que você escute esse podcast com muita atenção porque é algo que impacta a minha prática e também a sua. Porém, antes vamos aos recadinhos. Se você não está inscrito, se inscreva, curta, compartilha, mostre esse podcast para outras pessoas. Se você utiliza aplicativo de podcasts como Amazon Music, Google Podcasts ou Spotify, você encontra o Umbanda Simples por lá. Basta pesquisar por Umbanda Simples ou olhar o link que está aqui na descrição do vídeo. E se você tiver interesse em trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, se você se interessa por trabalhar a sua espiritualidade a partir de uma dimensão psicológica, questões familiares, de emprego, relacionamento, eu sou psicoterapeuta. Faço atendimento online e aqui embaixo você também encontra os links das minhas redes sociais. É só mandar uma mensagem que a gente conversa sobre o seu caso sem compromisso, beleza? Muito bem, vamos então ao tema de hoje. Olha só, recentemente, a agência pública, que é uma agência de jornalismo, divulgou uma reportagem muito interessante sobre o que ocorre na região de Betânia, em Pernambuco, onde existem algumas comunidades remanescentes de quilombos e que têm enfrentado o apagamento da sua cultura e religiosidade a partir das missões evangélicas que se instalaram na região há cerca de 20 anos, quando fundaram a primeira igreja. E de lá para cá, elas têm intensificado ações de evangelização dentro da comunidade. Segundo a matéria, existem cerca de 900 famílias na região, que conta com 9 igrejas evangélicas, que, diga-se, são de denominações diferentes e disputam a fé dessa comunidade entre si. Olha só. E de toda essa população, apenas 3 residentes, o seu Abel, seu Joaquim e a dona Maura, praticam uma fé diferente. Eles são umbandistas e, curiosamente, não formaram sua fé num terreiro convencional, e sim através daquilo que seus próprios guias ensinaram, aliado a todo o conhecimento ancestral que receberam num misto de benzimento com atendimento espiritual. E esse tipo de incursão espiritual, digamos assim, não é novidade no Brasil. Aliás, estima-se que cerca de 50% da população brasileira seja católica, e no começo do século XX eram 90%. No entanto, o que pouco se pensa é que esse grande percentual não se formou por livre adesão, e sim através do trabalho inicialmente dos missionários jesuítas e depois com a intensa formação religiosa que se deu no Brasil pela Igreja Católica, até mesmo como uma resposta à Reforma Protestante. E agora você precisa puxar aí na sua memória as suas aulas de história. Então, a Igreja Católica, muito antes da evangélica, foi quem inaugurou esse tipo de movimento nessa terra. E durante alguns séculos foi a grande responsável pelo apagamento e demonização das tradições e religiões indígenas e africanas. Agora, esse legado tenebroso ele foi assumido com mais eficiência e voracidade por algumas igrejas evangélicas, que, na desculpa de levar a palavra de Deus e até mesmo ajuda humanitária para essas comunidades, acabam não só por criar igrejas, mas também influenciam fortemente a opinião popular contra suas próprias origens e práticas. Agora, vamos fazer algumas ressalvas, né? Eu acho importante para que a coisa seja compreendida como precisa ser. Olha só, eu defendo fortemente a liberdade religiosa e não sou daqueles que acham que índio deve viver no mato, sem tecnologia, e também não estou entre os que acham que todo preto tem que ser macumbeiro, como popularmente se fala. Pelo contrário, eu penso que todo ser humano deva ser livre para ser o que puder ser,
e se realizar como conseguir se realizar. Então, se um indígena quiser ser pastor, aliás, pesquisas recentes mostram que pelo menos 25% dos indígenas no Brasil são evangélicos. Olha, interessante, né? Então, se um indígena quiser ser pastor, por mim, tudo bem. Se um quilombola quiser abrir uma igreja evangélica em seu quilombo, sou o primeiro a dizer amém. No entanto, também sou a favor de que se o indígena quiser manter sua cultura e tradição, ninguém interfira nisso. Da mesma forma que ninguém deve intervir na abertura de uma igreja. Se um quilombola quiser abrir um terreiro, seja com base nos conhecimentos de seus ancestrais, seja de umbanda, de candomblé, enfim, do que for, que ele tenha plena liberdade para fazer isso e não seja incomodado por ninguém. No entanto, eis o problema de que se trata esse podcast. Tanto o indígena quanto o quilombola não terão o respeito necessário caso queiram manter suas fés. E aí é que está o problema. Olha só, missionarismo religioso não é novidade e existe desde que o mundo é mundo. Aliás, isso acontece em outras regiões do planeta. No Nepal, por exemplo, onde a maioria da população segue o hinduísmo, missionários evangélicos sul-coreanos estão fazendo algo muito parecido ao que ocorre no Brasil, o que tem gerado diversos conflitos por lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma matéria da BCC que fala sobre isso, juntamente com o link da matéria da agência pública e também um outro estudo sobre o tema, e eu recomendo fortemente que você veja esses links, beleza? Bom, o que a matéria da agência pública destaca de forma bastante preocupante não é o crescimento de igrejas numa comunidade quilombola, e sim o quanto pastores e mesmo membros dessas comunidades agem, até mesmo com violência verbal, induzindo uma visão preconceituosa contra os resistentes de outras crenças, o que ameaça a existência dessas tradições. Então, olha só, o problema não é o quilombola se tornar evangélico, é impedir de forma aberta ou velada que outras pessoas continuem a praticar a sua fé, entendeu? E olha só, talvez se você que está me ouvindo mora em um grande centro urbano, talvez você esteja acostumado com a indiferença das pessoas, não é? Que todo mundo está tão voltado para si, aquela correria, ninguém presta muita atenção no outro. Né? Então pode soar estranho pensar que o preconceito poderia impedir uma pessoa de praticar a sua fé. No entanto, isto é algo muito comum. Imagine-se membro de uma comunidade como esta. E imagine que a cada ano mais pessoas que você conhece são convertidas. E a cada dia que passa você se torna mais isolado. Essas pessoas convertidas são frequentemente induzidas a compreender que suas antigas práticas religiosas eram demoníacas e passam a reproduzir esse discurso em toda a comunidade. Os que resistem acabam isolados, sentem-se solitários, marginalizados e, como mencionei agora há pouco, até mesmo hostilizados. Então, olha só o que acontece. Pastores visitam frequentemente essas comunidades na tentativa de converter os que não professam qualquer fé, aqueles que ainda não decidiram, né? Então eles fazem visitas às casas, fazem suas pregações e difamam os residentes que, enfim, estão praticando outras fés. Então isso faz a vida desses umbandistas um verdadeiro inferno. Faz com que muitos desistam das suas práticas. Olha só esse relato. Abre aspas. Perdi o gosto das coisas. Já não faço mais trabalho nenhum. Se vier alguém em minha porta, eu passo um ramo de folha. Ainda rezo de olhado, mas trabalho não faço mais. Fecha aspas. Essa fala é de Joaquim Firmo, de 73 anos, que praticamente encerrou suas atividades depois que Dona Francisca, sua iniciadora, se converteu. Além do mais, seus filhos e também outros parentes se converteram.
E por isso, além dos pastores que periodicamente o tentam convencer, sua própria família também o faz. Então, ficou mais claro qual que é o problema da coisa toda? Eu reforço mais uma vez, não é o fato das pessoas se tornarem evangélicas, é a demonização das práticas, as difamações, os preconceitos que são insuflados dentro dessas comunidades contra seus próprios membros, tornando a vida dessas pessoas muito difícil. O resultado é que, geralmente, a primeira geração resiste bem. No entanto, os filhos das pessoas convertidas já não terão qualquer acesso à religiosidade local. E isso fará com que, em algumas décadas, principalmente com a morte dos resistentes, toda uma cultura seja perdida. Mas essa cultura, ela não seria extinta por si só, por ter perdido relevância ou interesse da comunidade. É uma espécie de seleção religiosa artificial, em que pregações virulentas, mais assédio moral e religioso, acabam por matar a fé de toda uma tradição. Se estas igrejas evangélicas soubessem viver em paz, não haveria qualquer problema. No entanto, precisamos reconhecer que uma boa parte dessas igrejas não sabe viver em paz e faz usos de todas as formas possíveis para extinguir as religiões de minoria. Antes, demonizavam nossas práticas na televisão, com supostos endemoniados que, curiosamente, se apresentavam com o nome de entidades da Umbanda. Agora, parecem ter mudado de estratégia, adentram as comunidades, convencem as pessoas gradativamente e fazem a comunidade se virar contra ela mesma. E com toda sinceridade, eu gostaria de saber qual versículo do Evangelho incentiva este comportamento. Agora, talvez você diga, mas não são todas as igrejas evangélicas que fazem isso. E sim, claro, eu concordo. No entanto, as que não fazem, condenam isso nas que fazem. Eu desafio você mesmo, a entrar no site de outras igrejas e a encontrar uma nota sequer condenando essa evangelização forçada dentro dos quilombos e das comunidades indígenas. E de verdade, eu acredito que muito dificilmente você vai encontrar alguma coisa. Então é aquela história. Existem igrejas que não fazem esse tipo de coisa? Existem. Mas elas condenam as que fazem? Não. Então, na prática, né? Enfim. Encerrando esse podcast, eu preciso deixar uma coisa clara, que eu não sou a favor do preconceito reverso. Isto é, ter alergia de evangélico, como muitos umbandistas têm, também não leva a nada. E eu me pergunto com sinceridade, se o cenário fosse invertido, não aconteceria o mesmo? Não é sempre o ser humano levando suas mazelas, apesar das diferentes bandeiras? Bom, o que eu acho que a gente precisa fazer, pelo menos é nisso que eu acredito, é trabalhar para uma cultura de paz, independentemente de bandeiras, fronteiras e religiões. Mas para chegar lá, a gente precisa antes fortalecer as nossas fileiras, pois com o aumento do número de evangélicos no Brasil, especialmente das alas mais radicais, eu imagino que a intolerância vai crescer ainda muito mais. A gente tem visto casos assim lá no Rio de Janeiro, né, com os traficantes evangélicos. Se você entrar no site das igrejas evangélicas, vocês vão ver que a única coisa que eles contestam é o fato de um traficante se dizer evangélico. Hora nenhuma eles falam assim, somos contra a perseguição aos terreiros de candomblé, somos contra a perseguição aos terreiros de umbanda. Então a gente tem que ficar ligado, né? Por quê? Se essa intolerância crescer ainda mais, como eu acho que ela vai acontecer, e se ela nos encontrar com as estruturas frágeis, vai passar por cima como um trator desgovernado. E aí, a gente não sabe o que vem pela frente. Então fica a reflexão. Mais uma vez eu peço a você, curta, compartilhe. Eu tenho feito tudo o que eu posso para manter vivo o legado que eu recebi. Mas e você? O que você tem feito? Fica a reflexão. Um abraço e até o próximo episódio.